Nós estamos falando um pouco sobre o livro de Gênesis. Estamos seguindo uma exposição sobre o livro de Gênesis e hoje nós falaremos sobre o trecho que está lá em Gênesis, capítulo 13, versículos 14 a 18. Gênesis 13, versículos 14 a 18. A palavra de Deus fala assim: O Senhor disse a Abraão, pois depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Lembre-se e levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz e nos transforma e nos molda segundo a Sua vontade, Pai. Segundo a imagem do Teu Filho Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, continua falando aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa usar, Senhor, esse Teu servo, para que a Tua igreja possa ser edificada, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, confortados e edificados pela Sua palavra, pela Sua santa palavra nessa manhã, Pai. É no nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, que oramos. Amém. O tema dessa manhã, dessa pregação, é Pátria Amada. E pátria amada, idolatrada, salve, salve, é um trecho do nosso hino nacional, todos nós sabemos, né? Um hino lindo, por assim dizer. E aqui, nesse trechinho, só demonstra o amor que uma nação tinha pela sua pátria, pela terra onde eles estavam. Pátria amada. Ó pátria amada. Porém, hoje em dia, e também não é de hoje, que por inúmeros motivos nós olhamos para o nosso país, para a nossa pátria, e nós não amamos o que estamos vendo. Não nos traz alegria, não nos traz amor. É tanta corrupção, tantas coisas que no dia a dia nos tira a alegria de ver acontecendo com os nossos próprios. Juros altos, são maus que estão no poder e que não saem do poder. Juízes tomando lugares que não lhe pertencem. São maus que dominam todos os meios de poder, trazendo leis que muitas vezes não condizem com aquilo que o povo quer, e muito menos com a própria palavra de Deus. Como já foi falado aqui essa semana, lá em casa, nós choramos por uma lei que estava sendo posta para toda a sociedade, onde crianças inocentes, bebês inocentes, no ventre de suas mães, poderiam ser assassinadas até os 9 meses, se a mãe tivesse sofrido estupro. 9 meses. A maioria das pessoas que estão aqui, nasceram com 9 meses. Alguns até antes. E somos pessoas adultas hoje. Algumas crianças também. Mas 9 meses
poderiam ser tiradas. A vida poderia ser tirada delas. Que triste, que dia triste para a gente. A gente chorou lá em casa, houve inúmeras tentativas de conversa com familiares que concordavam com isso. Mas, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, eles recuaram essa lei por enquanto, acho eu, porque se colocaram isso, a gente precisa ficar muito atento àquilo que estão tentando nos empurrar de goela abaixo. Mas essas e outras notícias, leis, impunidades, corrupções, nos tiram a alegria, muitas vezes, de sermos cidadãos contentes da nossa pátria, que é o Brasil. Essas são as notícias que nos assolam todos os dias. É só a gente ligar a TV, ver o jornal, entrar na internet. Todo dia tem algo que nos deixa tristes. E, infelizmente, essa é a nossa condição. Nós vivemos em um país assolado pelo mal, pelas tragédias, por corrupções. Nós ansiamos um dia ver o nosso Brasil próspero, o nosso Brasil feliz, que nós possamos amá-lo novamente. E podemos cantar realmente de peito aberto, ó pátria amada. Essa, de alguma forma, era a mesma condição de Abraão ali. Por todos os lados, ele se via coberto de corrupção. Ele acabou de sair, de vir do Egito, onde ele quase foi morto. E o seu sobrinho estava indo morar em um lugar nos arredores de Sodoma e Gomorra, onde os homens eram maus. Nós acabamos de ver alguns capítulos anteriores o dilúvio acontecer, porque os homens eram maus. Por todos os lados que ele olhava, via pessoas más, que não amavam a Deus e a sua palavra, e não seguiam a Deus, mas os seus próprios interesses, assim como a gente viu com seu sobrinho Ló. Mas o Senhor tinha outros planos para Abraão. Veja um texto. Ele começa dizendo: o Senhor disse a Abraão, depois de Ló se separou dele: erga os seus olhos e olhe onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e à sua descendência para sempre. Meus irmãos, nessa passagem nós vimos, na passagem anterior nós vimos que depois de acontecer algumas desavenças com Ló e Abraão, entre seus pastores, por causa que Abraão tinha uma grande quantidade de posses, de animais e de servos, e Ló, o seu sobrinho, estava com ele e também tinha uma grande quantidade de animais e servos. E entre seus pastores, lembre-se que em um capítulo anterior, nós vimos que havia uma fome onde eles estavam. Então, por causa da fome que havia naquele local, também não havia tanto pasto, não havia tanta comida para os animais. E os seus pastores começaram a brigar entre si. Foi que Abraão, por amor ao seu sobrinho, ele disse para o seu sobrinho: escolha onde você quer ficar. Que onde você ficar, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o oeste, eu vou para o leste. Vamos escolher. Não precisamos brigar, nós somos parentes. Vamos escolher onde ficaremos. Então Ló, a palavra de Deus fala que ele ergueu os seus olhos. E ele viu uma campina no Jordão, que era bem regada, como se fosse o jardim do Senhor. O Éden, o jardim no Éden.
como a terra do Egito, onde eles acabaram de voltar, que era próspera, até na região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, naquela região onde ele estava indo, estava Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu para si toda a campina no Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro, fala nos versículos 10 e 11 deste capítulo que estamos lendo. Ló, ele escolheu aqui, meus irmãos, motivado pela visão, motivado pelo seu próprio coração, pelos seus próprios anseios, pelos seus próprios desejos. E sabemos que isso é algo extremamente perigoso. Escolher e decidir segundo os nossos próprios desejos. Porque a palavra mesmo nos diz que o nosso coração é inclinado para o mal. Desde o começo, o nosso coração é inclinado para o mal. E ele escolheu este lugar. E este lugar, segundo Ló, era como se fosse o jardim do Senhor. E também como a terra do Egito. Pensava ele que ele estava indo para o paraíso na terra. Onde estou indo agora é o paraíso na terra. Ele esqueceu que foi no Éden, que foi no próprio paraíso, onde o pecado teve origem. Não é mesmo? E veremos que não será aqui diferente com Ló, mais para frente, nos capítulos que virão. Provavelmente, mesmo sabendo onde ele estava indo morar, os homens eram maus e havia grandes pecados contra o Senhor. O que ele queria mesmo eram as campinas verdejantes. Ela era a prosperidade que ele estava vendo, segundo o seu coração, na sua frente. Era um lugar que parecia o jardim do Senhor. Era um lugar que parecia o Egito, onde eles haviam passado e era muito próspero. Às vezes parece, segundo as nossas escolhas, que aquilo que nós estamos olhando é muito bom, que é quase como um paraíso, não é mesmo? Mas às vezes, muitas vezes, segundo a palavra de Deus, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Mas olhe em contraste com aquilo que Ló fala agora, eu olhei e vi. Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, agora é sua vez de erguer os olhos e ver. Ele fala, erga os seus olhos e olhe. Você está vendo tudo isso que está na sua frente? Provavelmente ele estava numa montanha. Você está vendo tudo isso? Olhe para o leste, oeste, norte, sul. Tudo isso que está na sua frente, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Meus irmãos, o Senhor promete a terra, a semente de Abraão, e somente a Abraão. Se Ló permanecesse com Abraão, os seus filhos, os seus descendentes teriam se misturado entre eles. E lembre-se daquilo que Deus fala para Abraão desde o começo. Abraão, deixe a casa dos seus pais, deixe a sua parentela. Ló era sobrinho. Ló ainda estava com Abraão. Abraão não se desfez de toda a sua parentela, mas levou Ló com ele. Além disso, perceba que Abraão, por amor a Ló, deixou Ló escolher o melhor da terra, onde ele via e era próspero, onde Ló poderia desenvolver o seu patrimônio. Porém, Deus, aqui ele deixa claro
que apesar de Ló ter escolhido estar na campina de Jordão, tudo aquilo que Abraão estava vendo com seus olhos, até mesmo a campina, seria dele por herança. Ló estaria ali por um período, mas a terra seria de Abrão, por herança do Senhor. Mesmo Ló escolhendo aquela terra, Deus disse: Abrão, não se preocupe. Pode ser que você esteja vendo um outro lugar aqui onde você vai ficar e que não seja tão próximo quanto o lugar onde Ló escolheu. Porque onde Ló escolheu também será seu por herança. E nos versos 15 a 16, Deus continuou falando a Abraão: farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será também possível contar os seus descendentes. Meus irmãos, há muitos teólogos que pensam que Abraão colocava a sua esperança de descendência em Ló, seu sobrinho que era mais novo que ele. Porque Ló, lembre-se, Abrão e Sara eram muito velhos. Eram velhos já quando eles saíram da terra onde eles estavam, 65 anos. Hoje 65 anos nem é tão velho, né? Mas para ter filho né? Para ter filho, eu acho que ninguém com 65 anos hoje teria filhos. Eu acho, vai saber. Hoje a tecnologia está tão boa, né, que pode ser que tenha. Mas aqui já havia passado muito tempo. Provavelmente eles deveriam ter uns 80 anos, às vezes até um pouquinho mais. Sem contar que Sara também era estéril. E eles nunca puderam ter filhos. Então a esperança de Abraão em sua descendência era Ló, o seu sobrinho. Ele levaria o seu nome adiante, o nome de Abrão adiante, através da sua descendência. Mas Deus aqui, logo depois de falar que Abrão receberia a terra por herança, reafirma, contrariando o pensamento de Abrão e trazendo conforto ao seu coração, depois de eles haverem se separados um do outro, que a sua descendência estava garantida. Não por causa de Ló, mas por causa da promessa que Deus havia feito para Abraão. O tempo poderia estar demorando. E estava. Bastante aos nossos olhos. Mas a promessa de Deus nunca tarda. Ela vem no momento certo. Pode parecer aos nossos olhos que nunca está chegando. Que nunca estamos vendo realmente a promessa de Deus se cumprindo. Mas ela não tarda. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Através de Abrão, a sua descendência seria tão grande, que ela seria comparada às areias, à terra. Se alguém pudesse contar as areias do chão, o pó da terra, conseguiria contar a descendência de Abrão. Eles estavam falando de terra ali. Então Deus mostra, olha a terra onde nós estamos falando. Essa terra que eu te darei por herança. Se alguém conseguir contar os grãos de areia, o pó da terra, essa será a sua descendência. É claro que ele está usando de algo que seria impossível fazer, nós contarmos o pó da terra. Mas que promessa maravilhosa Deus dá a este homem que acreditava que não poderia ter mais filho por ele mesmo e por sua esposa. E isso de fato aconteceu, meus irmãos. Isso de fato acontecerá aqui na história. Sabe como? Através dos israelitas, através também dos ismaelitas, futuros descendentes de Abrão, ou no caso de Abraão, que será mais para frente. E certamente, meus irmãos,
Essa promessa de Deus aqui não se restringe somente aos judeus e às descendentes de Abraão pelo sangue, mas também a todos aqueles que pela fé fazem parte da semente de Abraão. Estamos falando de quem? De nós mesmos. Através da fé, a descendência de Abraão se expandiu cada vez mais através da igreja de Cristo Jesus. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Todos nós fazemos parte dessa descendência que não poderia ser contada. Que ninguém, se quisesse, poderia contar a descendência que esse homem teria pela fé. Verso 17, Deus continua dizendo: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Depois que Deus prometeu a terra e a descendência a Abraão, Deus diz que ele deveria percorrer a terra que ele agora havia recebido por herança. Em todo o seu comprimento, em toda a sua largura. Isso é como se fosse um ato simbólico de aquisição legal da terra. Isso tudo pela fé que ele tinha em Deus, pela fé que ele tinha na promessa que Deus estava fazendo por ele. Percorra a terra que eu te dei por herança. Em um ato legal, percorra a terra. Isso acontecia com os reis. Os reis, eles andavam pelas suas terras. E até mesmo o faraó, ele tinha um muro cercado onde ele morava, no palácio. E toda vez que o faraó era escolhido, ele fazia um andar na volta desse muro, dizendo que aquilo era a propriedade dele. Assim, Abraão também estava fazendo. Ele estava percorrendo toda a terra, dizendo que aquilo era dele, que toda essa terra era dele. Agora entenda, não é que essa caminhada aconteceu agora. Está acontecendo. Abraão irá caminhar. Né? Pense que não era só Abraão aqui, não era só Abraão e Sara que estavam peregrinando, não. Era mais ou menos umas 500 pessoas, fora os animais que estavam com ele, e fora as posses. Então, o caminhar, a peregrinação, não era algo rápido, era algo lento. Até porque eles iriam caminhando, os animais precisariam comer, eles iam armando tendas. Então, o que ele faz agora? Ele anda e caminha em direção aos carvalhais de Manre, onde está junto com Hebron, a palavra de Deus fala. E ali, ele caminhando, ele irá edificando altares ao Senhor. Como se ele estivesse dizendo, aquela terra, aquele lugar onde eu estou, pertence ao meu Senhor, ao meu Deus. Vejam no verso 18, e Abraão, mudando suas terras, foi morar em carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Abraão edificou ali um altar ao Senhor, assim como ele fez em outros momentos, onde nós já lemos, lá no capítulo 12 e no capítulo 13. Ele vai e edifica altar ao Senhor. Por onde ele passa, ele erguia um altar ao Senhor, deixando ali, assim, um testemunho de quem ele adorava. Não eram esses deuses pagãos que nós vemos, mas era ao Senhor. Abraão oferece aqui uma resposta pessoal à promessa que Deus havia feito, ou no caso, havia renovado com ele. Ele diz, edifiquei um altar ao Senhor. E ali ele edifica um altar a Deus, ao Deus das promessas para ele. Pense que a terra estava cheia de altares profanos, onde quer que ele estivesse, sobre os quais muitos cananeus e outras nações poluíam o culto divino. Abraão agora, ele professa publicamente, cada vez que ele
edificava o altar ao Senhor, que ele cultuava o Deus verdadeiro. E a pergunta que fica, meus irmãos, é: nós temos, com as nossas vidas, construído altares ao Senhor? Onde estivermos, irmãos, nós precisamos construir altares ao Senhor. E eu não estou falando aqui literalmente, tá? Não estou falando para onde a gente está, se na nossa casa a gente construir um altar, onde no trabalho construir um altar. Estou falando que onde nós estivermos, onde a nossa vida estiver, ali deveria ser um culto ao Senhor, um local de adoração a Deus. Seja com a nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, maridos. As nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações deveriam ser ações que trazem glória a Deus e adoração ao nosso Senhor. Deveríamos a cada dia, com aquilo que fazemos, cultuar a Deus. No seu trabalho, seja você empregado ou chefe, você deve construir altares ao Senhor ali. Trabalhar de maneira com que as pessoas olhem e digam: que trabalhador é esse? Que chefe é esse? Há algo diferente nele. É assim com o Eric? Vai olhando, vai olhando. Nós precisamos, onde quer que estamos, onde quer que estejamos, adorar a Deus com as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que fazemos. Na escola, nas faculdades, onde nós estamos, como nós temos construído altares ao Senhor com as nossas vidas. Onde quer que Abraão ia, ali ele trazia um testemunho de quem ele adorava. Muitas vezes, onde nós estamos, ninguém sabe o que adoramos. Quem adoramos? Ninguém sabe. É impressionante, não é mesmo? Que algo tão importante da nossa vida seja mantido em segredo. E a pergunta que fica é: por quê? Nós mantemos em segredo algo que deveria ser público e que deveria a cada dia levar as pessoas que não conhecem a esse Deus a esperança que nós temos. Construa altares ao Senhor onde quer que você esteja. Ali, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, onde quer que você esteja, deve ser um local de adoração a Deus. Tudo que você faça, seja comer, beber, o que quer que seja para a glória de Deus, Paulo nos fala. O que nós podemos aprender com esta passagem? Abraão, ele é considerado o pai da fé. Mas mesmo assim, como nós vimos no capítulo anterior, ele cometeu inúmeras falhas em sua vida. E querendo ou não, ele vai cometer inúmeras falhas ainda em sua vida, mostrando que ele era humano. E entre as suas falhas está ele ter descido para o Egito, em desobediência a Deus. Ele deveria ter ficado na terra que o Senhor disse para ele ficar. Pela fé, ele deveria acreditar que Deus iria sustentar ele mesmo com a fome que estava assolando aquele lugar. O cristão, ele deve viver, meus irmãos, pela fé e não pelas possibilidades que o mundo nos oferece, assim como o olhar de Ló. Muitas vezes parece que aquela terra não vai dar nada. Mas se Deus falou para você ficar ali, fique ali, porque Deus vai sustentar você. Deus vai fazer que você prospere ali, mesmo ali no Negueb, onde tudo estava difícil.
Temos que fazer o possível para suprir as nossas necessidades, mas não através de qualquer meio, não através de qualquer método, e muitas vezes métodos que contrariem a vontade de Deus. Precisamos andar pela fé. É assim que Abraão fez aqui. É assim que Abraão está começando a entender quem é esse Deus que o está chamando. Porque ele levanta e vai fazer aquilo que Deus diz para ele fazer. Nessa passagem, o Senhor disse a Abraão: erga os seus olhos e olhe para onde você está, para o norte, sul, leste, oeste. Esta é a terra. Essa será a terra que Deus oferecerá a Abraão e a sua descendência. Tudo aquilo que você está vendo será a sua terra. Deus está demarcando onde será a terra prometida de Abraão. Abraão estava diante de Deus, do Deus que havia prometido tantas coisas maravilhosas para ele. Mas será que realmente essa terra, a terra que ele estava vendo, era a verdadeira terra prometida? Essa era a sua verdadeira pátria? Aquela terra era real, mas ao mesmo tempo apenas uma sombra da pátria, da verdadeira pátria de Abraão. Quando nós lemos Hebreus 11:10, que nós fizemos a leitura nessa manhã, vemos que a cidade dele, assim como a nossa, não é essa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Não era essa Canaã, de fato, a terra dele, mas uma terra que Deus mesmo construiria, onde ele seria o arquiteto e o edificador. Aqui, meus irmãos, nós estamos peregrinando, assim como Abraão nessa terra, em um mundo, em uma pátria que, segundo Paulo, jaz no maligno. Nós, assim como Abraão, estamos peregrinando nessa terra, passando por inúmeras provações, por inúmeras tentações. O deserto para Abraão foi grande, para nós muitas vezes também é. Parece que nunca acaba essa peregrinação, parece que nunca acaba o deserto, parece que nunca chega à terra prometida. Muitas vezes a tempestade parece querer nos afundar. Muitas vezes nós passamos necessidade aqui. E nem tudo é um mar de rosas para os cristãos. Ao contrário que muitos dizem, pregadores da prosperidade e teologias de coaching. A vida aqui é difícil. A nossa peregrinação não é fácil. Nós estamos num mundo onde jaz o maligno. Nós falamos no começo. Ligue o seu rádio, ligue a sua TV, olhe a internet. O mundo está jazindo no mal. Podemos, assim como Abraão, ver o ímpio prosperando na nossa frente. Isso é difícil. Podemos ver o mal prosperando na nossa frente. Isso é algo terrível para nós. Onde mal estão ali edificando leis ou burlando as próprias leis que eles fazem em seus próprios benefícios. Podemos ver a corrupção tomando conta da nossa pátria, mas nós, descendentes espirituais de Abraão, nós vivemos pela fé nas promessas de Deus. Sabemos que a nossa pátria, assim como a de Abraão,
também não é aqui. Mas a nossa pátria é a pátria celestial, a nova Canaã celestial. Olha o que Filipenses 3:20 nos fala. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade não está aqui. A nossa cidade não está aqui, meus irmãos. O nosso país não está aqui. Em Apocalipse 7:9-11, lá nos céus, em comparação à promessa que Deus faz a Abraão, há uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. A Bíblia diz que o céu é infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós imaginamos. O nosso mundo, como eu disse antes, é apenas uma sombra muito vaga da glória que será o céu, a nossa verdadeira pátria. Apocalipse 21, de 1-4 diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus estará com eles. E Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. E a morte já não mais existirá. E já não haverá mais luto. Já não haverá mais pranto. Já não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus por isso. Porque a nossa esperança não está esperando que este Brasil melhore. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Para enquanto nós estivermos aqui peregrinando nessa terra, nós vamos trabalhar para que esse mundo prospere. Mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está na pátria celestial, onde nós habitaremos com nosso Deus, e Ele habitará conosco, e ali não haverá mais choro. Nós não vamos mais chorar pelas mazelas desse mundo, onde os maus prosperam. Nós não teremos mais pranto, nós não teremos mais luto, porque todos estarão lá. Nós estaremos felizes junto a nosso Deus, na nossa pátria amada. Nenhum lugar neste mundo pode ser comparado com essa cidade celestial. E por isso nós suspiramos por ela, nós ansiamos por ela. É a pátria realmente amada, onde não haverá mais dor, nem choro, nem lágrimas. Nós almejamos estar na presença do nosso Deus, o Deus das promessas. Que isso possa animar o nosso coração, que as promessas de Deus, que essa promessa do nosso Deus possa animar o nosso coração nesses tempos difíceis. Andemos aqui nessa terra pela fé, em obediência ao nosso Deus, erguendo altares ao Senhor onde quer que estejamos, esperando o dia que nós iremos juntamente com todos os nossos irmãos e irmãs, todos mesmo, até aqueles que já se foram,
até mesmo com Abraão, o nosso pai da fé. Onde nós iremos adorar e viver plenamente com o nosso Deus nos céus e na nova terra, na nossa pátria amada. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas ricas promessas sobre as nossas vidas, Pai. Promessas, Senhor, que dizem, Senhor, que tudo isso que nós estamos passando nessa terra vai passar. É tudo passageiro, Pai. Segundo Tiago, a nossa vida é como um vapor. É um tempo tão curto em comparação à vida que teremos na eternidade contigo, Pai. Que nós possamos ser fiéis na nossa peregrinação aqui nessa terra, Pai. Que possamos, Senhor, a cada dia, Deus, viver pela fé nas promessas do nosso Deus. Erguendo altares, Senhor, a Ti, através das nossas vidas, Pai. Que possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Fiéis às Tuas palavras, fiéis às Tuas promessas, Pai. Crendo, Senhor, crendo que um dia Tu voltarás para nos buscar. Maranata, Deus. Ora vem, Senhor Jesus.